Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, querido irmão e irmã. A partir desse momento entra no seu lar, na sua casa, no seu coração, mais um programa de formação, Abra a Porta a São José. Abra a Porta a São José hoje, porque amanhã, com certeza, ele lhe abrirá as portas do céu. Então é muito importante para nós esse programa, porque ele nos dará cada vez mais conhecimento aprofundado sobre a realidade em que São José viveu, a realidade social, política e religiosa. Nós sabemos que a sociedade de São José ela era marcada por uma diversidade efetiva, mas também por uma discriminação disseminada pelas diferentes camadas da sociedade. Então era muito clara a diferença entre as pessoas na época de São José. Existia um grupo pequeno de pessoas muito ricas, e existia um grupo muito grande de pessoas muito pobres. E essa diferença social fazia com que as relações das pessoas elas fossem diferenciadas, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista religioso e, pior ainda, do ponto de vista político. 3 grupos sociais e religiosos distintos marcaram a época de São José, marcaram a sua sociedade, marcaram o seu momento. E nós vamos perceber como São José compreendeu esses 3 grupos, como ele fez o seu papel de formar Jesus Cristo de uma forma tão perfeita que Jesus Cristo nunca assumiu para si próprio nenhum desses 3 grupos. Porque São José percebeu os limites, as contradições, as contrariedades e principalmente a falta de resposta para os anseios mais profundos do coração do ser humano. Quais eram esses grupos que estavam ali o tempo inteiro contracenando, a gente pode dizer assim, com São José? Eram os grupos dos fariseus, o grupo dos zelotes e o grupo dos monges essênios. Esses 3 grupos, eles detinham um pouco do poder político, uma grande diferença do ponto de vista social e religioso. O grupo dos fariseus, como nós sabemos, era um grupo que primava pela ostentação. Então os fariseus, eles ostentavam mesmo, desde a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, a maneira de falar. Quem por acaso já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, vai ver ali perfeitamente como os fariseus eles se comportavam. Eles já agrediam as pessoas, principalmente os pobres, através das suas vestes. As vestes dos fariseus, a gente vai ver naquele filme que elas eram tão lindas, elas eram tão impecáveis, tão bonitas, que tornavam o pobre cada vez mais distante deles. E eles não se aproximavam dos pobres, não. Os fariseus, eles, como nós já sabemos, eram um grupo ritualista, marcado muito pela lei mosaica. Eles gostavam de obedecer ritos, de fazer orações muito longas, de serem chamados de mestres. Jesus dizia o tempo todo, vocês gostam de serem chamados de mestres, de serem notados nas praças públicas, de serem notados nas assembleias por onde estão. Jesus nos disse, a gente sabe, que eles até escreviam, irmãos e irmãs, peregrinos de São José, passagem das Sagradas Escrituras, tanto nas vestes quanto em faixas, colocavam na cabeça para que eles fossem considerados pessoas piedosas. Mas Jesus dizia o limite deles. Vocês colocam um fardo pesado nos ombros dos pobres e não são capazes de movê-lo nem com um dedo só. Então, os fariseus, eles eram
esse grupo forte de ricos, eles eram esse grupo de ricos que não reconheciam nenhuma pessoa que não fosse, primeiro, judeu, que não conhecesse a lei mosaica. Então, eles tratavam a pessoa como se elas fossem pagãs ou como se não tivesse nenhum valor. Então, vocês imaginem, irmãos e irmãs, que esses homens, voltados para essa prática ritualista, eles tinham que conviver com o Império Romano dentro de Jerusalém. Isso não tinha condição nenhuma de dar certo, porque o Império Romano nem queria saber da lei mosaica, nem tinha interesse e ainda mais tinha raiva de quem tinha. Tinha raiva de quem participava daquilo ali. Por quê? Porque eles consideravam um grande atraso tudo aquilo. Mas mesmo assim, os fariseus conviviam com o Império Romano em uma paz que eles chamavam de paz romana. Estava tudo errado. Eles estavam infelizes, eles odiavam os romanos, eles tratavam os romanos como se eles fossem pagãos, mas eles ficavam bem quietinhos para terem os privilégios políticos. Então os romanos não mexiam com eles, deixavam que eles explorassem o templo, que eles cobrassem lá os tributos que eles quisessem, o dízimo do jeito que eles quisessem, e aí eles conviviam numa relativa paz. O segundo grupo que nós vamos aprofundar nessa noite, que São José participou, que São José viu, não se inseriu, mas que São José viu acontecer no seu tempo e que com certeza preveniu Jesus Cristo com relação a eles, como todo pai deve fazer. Nós sabemos que nós somos o fruto do que nós colhemos dos nossos pais. Geralmente a gente vai para as escolas, a gente aprende o ensinamento dos livros, mas aquilo que os nossos pais falam aos nossos ouvidos, aquilo que eles nos dizem em momento de intimidade, aquilo que eles nos contam do ponto de vista assim, de abertura de coração, aquilo entra na nossa mente com uma velocidade muito grande, com uma força também. Então, o que São José falava dos fariseus, o que São José dava de informação a Jesus sobre os fariseus, o que São José falava sobre os essênios, e quem era esse grupo? Esse segundo grupo forte dos essênios, os essênios, eles eram também uma facção dos judeus que acreditavam que a paz só seria estabelecida através da luta armada. Então os fariseus, os essênios, eles acreditavam que eles precisavam expulsar Roma do jeito que Davi fez lá no Antigo Testamento. Eles precisavam montar um exército para expulsar o exército do Império Romano de lá. Era só assim que eles iriam ter de volta a paz. Então os zelotes, eles discordavam dos fariseus, porque eles não aceitavam aquele tipo de bajulação, mas eles queriam que alguma coisa do ponto de vista militar acontecesse. E a gente sabe que o reino de Deus é um reino que Jesus pretende que comece dentro do nosso próprio coração. Então é no coração do homem que deve começar o reino dos céus. Quem é que deu esse tipo de instrução para Jesus? São José via tudo o que acontecia. Então os zelotes, eles não habitavam a cidade de Jerusalém, nem a Galileia. Eles geralmente moravam nas cavernas, nas colinas da Galileia. E quando eles desciam da Galileia, quando eles iam a Jerusalém, geralmente tinha derramamento de sangue. Então era um grupo que São José via, que era um grupo extremista, que aquele tipo de vida de implantação de regime político que eles imaginavam não ia dar certo. E eles ainda acreditavam que isso era uma vontade de Deus. Não ia, com certeza, prosperar na vida do Messias dessa forma. Então, São José já passa para eles a hipocrisia dos fariseus, já passa para Jesus também o jeito dos zelotes querer estabelecer o reino de Deus na terra. Alguns exegetas, que são estudiosos da Bíblia, dizem que Judas Iscariotes fez parte desse grupo dos zelotes e que teria entregue Jesus, imaginando que naquele momento Jesus fosse conduzir os seus discípulos, que era um grupo muito numeroso,
numa revolução contra o Império Romano. Agora, isso não passa de conjectura, de pensamento, de exegeta. A gente não tem nenhuma base fundamental para comprovar a presença de Judas nesse grupo dos zelotes. Também nos recordamos de São Pedro, lá no Horto das Oliveiras, quando puxou da espada e feriu o soldado Malco, feriu a orelha do soldado. E Jesus foi para Pedro e disse, solta a espada, porque não é esse tipo de revolução que Jesus queria. E é o que Jesus faz? Jesus pega a orelha do soldado e coloca no mesmo lugar. Então aqui a gente percebe que Jesus, mesmo sendo Deus, mas nós sabemos que ele, verdadeiro homem, ele conheceu através do seu Pai aquilo que não era bom de se fazer na vida. E o terceiro grupo, que vivia naquele espaço, como já disse antes, o tema do nosso estudo hoje é a sociedade de São José, política e religiosa. O terceiro grupo que nós vamos estudar é o grupo dos monges essênios. Eles eram extremistas também. Eles percebiam que a cidade estava podre. Eles não gostavam da relação dos judeus, fariseus, com o Império Romano. Eles discordavam da violência dos essênios. Então o que eles fizeram? Vamos sair. Então eles foram habitar lá próximo ao Mar Morto, cultivavam o solo, plantavam, colhiam, e eram extremistas porque eles eram muito rigorosos com o estudo, e até mesmo se alguém dissesse uma brincadeira, se alguém dissesse uma blasfêmia, era automaticamente excluído da comunidade deles. Então eles se tornaram religiosos que abriram mão de ajudar outras pessoas a encontrarem a Deus. Jesus nos ensina o contrário. Jesus vai ao encontro, como nós já sabemos, das ovelhas perdidas, principalmente daquelas que mais necessitam de ser amadas. Como nós já dissemos anteriormente, Jesus nos ensina a amar porque ele é diferente de nós. Nós somos acostumados a amar quem merece. Então, se a pessoa fizer uma coisa boa para mim, ela merece o meu amor, eu vou amá-la. Se ela não fizer, então não tem a obrigação de amá-la. É assim que a gente pensa muitas vezes. Jesus nos ensina a amar não é quem merece, mas é quem precisa de ser amado. Porque quem de nós merece o sangue redentor de Jesus? Quem de nós merecia um sacrifício daquele tamanho do próprio Filho de Deus? Mas ele nos ensina que nos amando, nós seremos cada vez melhores. Então aqui a gente vai percebendo que a Assembleia, na época de Jesus, que a sociedade, ela vivia num grande caldeirão. E para tornar isso mais difícil ainda, houve um racha entre o próprio povo de Deus. A gente sabe que esse racha aconteceu no século X antes de Jesus. Foi aquela confusão entre os judeus e os samaritanos. A partir do século X antes de Cristo. O que ficou definido ali? Os judeus disseram que a Samaria passava a ser uma terra amaldiçoada. Que todo samaritano deveria ser tratado como estrangeiro e como pagão, indigno de Deus. Alguém que era merecedor de todo tipo de desprezo. E essa confusão entre judeus e samaritanos, nós sabemos que permanece até hoje. Até hoje ela permanece. E por que se deu esse conflito? Nós nos recordamos quando Jesus teve aquele encontro com a samaritana. E quando Jesus pede à samaritana, dá-me de beber, que ela disse assim, mas como é que pode, você sendo judeu, pedindo a mim de beber que sou samaritana? E Jesus disse aquilo àquela mulher que diz a todos nós nessa noite, queridos peregrinos de São José, se você soubesse quem é que te pede de beber, você era quem iria me pedir e eu te daria uma água que jorra para a vida eterna. Então nós vamos agora ao nosso breve intervalo comercial e logo em seguida nós vamos retomar um pouco mais sobre essa disputa, sobre essa confusão que houve entre os judeus e os samaritanos. Não saia daí
que daqui a pouco a gente vai continuar com o nosso tema, a sociedade, política, social e religiosa no tempo de São José. Ao Farmacêutico, aqui você encontra os melhores aromatizadores, cosméticos, produtos de proteção solar e naturais. Temos ainda linhas exclusivas para cabelos, máscaras capilares e hidratantes, produtos homeopáticos e fórmulas personalizadas, cosméticas e odontológicas. Manipulamos o seu medicamento com a certificação Sinan. Venha nos conhecer. Estamos com 4 unidades para melhor servi-lo. Ao Farmacêutico, a farmácia da sua confiança. Ligue 3615-6100. Na hora de reformar o seu pneu, você pode contar com segurança e qualidade em um só lugar. Pneu Forte Renovadora, a vida para o seu pneu. Temos um moderno processo de recapagem de pneus, dispomos de alinhamento, balanceamento, desempenho de eixo e outros serviços com equipe bem treinada. Pneu Forte Renovadora, Distrito Industrial de Macaíba, BR-304, quilômetro 303, ligue 3643-4079, 3643-2931. Pneu Forte e Borrachas Lipau, uma parceria que deu certo. Uma empresa do grupo Edilson Godeiro. A Deus demos honra.